Olá, eu estou de volta aqui ao meu canal do YouTube. Desde 18 de janeiro de 21, eu estou aqui em Lisboa, em Portugal, resolvendo alguns assuntos pessoais. E eu quero aproveitar esse vídeo para comentar algumas diferenças que eu observo entre essa realidade da pandemia em Portugal e a realidade que eu estava vivendo no Brasil, lá especialmente na cidade de Santos. Para quem não sabe, agora em fevereiro de 2021, Portugal está vivendo uma situação de pandemia bastante grave. Há cerca de uma semana, 10 dias, Portugal estava praticamente sem leitos disponíveis na UTI, estava praticamente, havia filas de ambulâncias se aglomerando, se acumulando na entrada dos principais hospitais. Está havendo um acordo, estão desenhando aí um acordo para uma eventual transferência de pacientes não Covid portugueses para outros países europeus. Acabou de chegar ou está para chegar nos próximos dias profissionais de saúde alemães para ajudar no controle da pandemia aqui em Portugal. E a situação é bastante grave, é bastante grave mesmo. Se você observar os noticiários portugueses, não é muito diferente dos noticiários brasileiros. A TV praticamente ela só fala dessa situação de pandemia, de Covid, etc. e tal. A vacinação já iniciou aqui em Portugal, mas está em um ritmo ainda lento comparado com outros países, lento comparado com os países de ponta, né? Se a gente comparar os números portugueses de vacinação com os números espanhóis e franceses, eles até estão basicamente proporcionais, mas se você os compara com os números britânicos, de Israel, dos Estados Unidos, números de vacinação, a situação você vê que os números de vacinação estão abaixo do que deveriam estar, né? O governo português alega que isso tudo está acontecendo porque não há tantas vacinas disponíveis. Se não me falha a memória, foram vacinadas um pouco mais que 300 mil pessoas até agora em Portugal, no mês de fevereiro, no início aqui de fevereiro de 21. E o que eu observo de diferente daqui para lá? Aqui existe um lockdown que fechou praticamente todo o comércio. Você tem funcionando normalmente mercados, supermercados, farmácias, correios, bancos, e não é muito mais que isso. Os supermercados, para você ter uma ideia, eles, sábado, 17 horas, eles são obrigados a encerrar as atividades. Então, é uma situação entre os conselhos, que são, vamos dizer assim, como se fosse uma espécie de província, de regiões administrativas aqui em Portugal. No final de semana, você não pode trafegar, se dirigir de um conselho para outro, a não ser que você tenha uma motivação uma justificativa muito importante, muito grave, que motive esse seu deslocamento de um lugar para o outro. Você, de acordo com o decreto do governo português, mesmo no dia a dia, se você quiser, quando você estiver se deslocando para o supermercado, você deve portar o seu comprovante de residência, para que, se eventualmente você for interrompido, né, abordado, melhor dizendo, por algum agente da polícia, você consiga comprovar que está na rua e que você está se dirigindo ao supermercado mais próximo de sua casa. Então você não, o governo quer de alguma forma controlar, evitar que as pessoas com essa justificativa de ir até o supermercado resolvam ir até um supermercado mais distante, de alguma forma fazer um rolê pela cidade.
O que que eu vi por aqui? Uma cidade praticamente vazia, você comparando Lisboa com outros tempos fora de pandemia, pouquíssimas pessoas nas ruas. Você observa que as pessoas, em geral, usam máscaras. Eu não vi um número de pessoas assim grande com usando a famosa máscara no queijo ou com o nariz de fora. Isso poucas vezes eu vi, né? Com máscara no queixo eu não vi nenhuma vez. Claro que agora nós estamos no inverno europeu, então uma máscara até não causa tanto desconforto quanto usá-la no verão. Não sei se é isso que justifica, não sei como é que estava esse uso da máscara anteriormente. Mas eu já vi também algumas pessoas sem máscaras, e não foram tão poucas pessoas. Quando eu estive aqui na Praça do Comércio, eu e tinha policiamento nessa praça, eu vi pessoas passeando sem máscaras e não foram abordadas pela polícia. Eu vi pessoas comendo em vias públicas, e isso está proibido pelo decreto, e também não vi essas pessoas sendo abordadas pela polícia. Mas, por outro lado, eu também li notícias de pessoas que foram multadas em um concelho, acho que, creio que mais ao norte, por caminharem à beira-mar, no calçadão da beira-mar. Eu vi notícia também de pessoas que estariam usando de um subterfúgio, estariam alugando cães e usando esse passeio com os cães para justificarem sua saída às ruas. Então, existem certas situações que as pessoas de alguma forma burlam o decreto aí que restringe o convívio social. Acredito que não esteja na ordem de grandeza que aconteça no Brasil, mas ainda assim você vê relatos de festas clandestinas e que após denúncias pessoas, se não me falha a memória, elas se esconderam em galerias de esgoto ou qualquer coisa deste gênero. Então, o que que dá para observar? Eu não posso ter uma curiosidade, assim, algo que confesso que eu não via tanta utilidade assim no Brasil, e falo isso sem deter um conhecimento científico de controle de doenças, etc e tal, né? Mas, assim, em nenhum lugar eu vi pessoas tendo a sua temperatura medida antes de entrar em algum estabelecimento comercial. Não é uma coisa que eles façam por aqui. O álcool em gel tem disponível em vários locais do comércio, assim como o Brasil, mas o que você observa, assim, existe, comparando com o que eu vivi no Brasil até agora, o início de janeiro deste ano, existe uma restrição muito mais grave, muito maior. Comércio fechado, a gente pode dizer que é basicamente comércio fechado aqui em Portugal, e isso está tendo repercussões gravíssimas. Para você ter uma ideia, assim, pelo que eu entendi, os estabelecimentos comerciais podem receber uma ajuda do governo de cerca de 2.000 euros a título de subsídio de ajuda econômica aí durante a pandemia. Mas 2.000 euros para um estabelecimento comercial funcionar, levando em conta as despesas tradicionais, aluguel de ponto, levando em conta que o salário mínimo português está em torno aí de 660 euros, algo nessa faixa de preço. 2.000 euros por mês não dá para nada, e tem muitos e muitos comerciantes que estão encerrando as suas atividades, né? E em menor escala,
eu vejo aqui e acolá essas reportagens que me aborrecem muito, acho um tédio, de que o comerciante, o profissional, o autônomo, todo mundo tem que se reinventar, e aí o comerciante começa a vender suas coisas pela internet, enfim, aquela coisa toda lá que nós estamos fartos de ver no Brasil, você também vê um pouco disso. Mas a verdade é que me parece que o pequeno comerciante não tem muito como competir com o grande comerciante, né? Com o grande comércio eletrônico. Ele não tem logística, ele não tem preço, ele não tem uma estrutura de entrega que possa competir em condições de igualdade com o grande comércio. E essa situação assim gerou uma recessão aqui em Portugal, que é a maior recessão dos últimos 50 anos. Eles esperam que a economia alcance o volume de transações de dinheiro movimentado que existia em 2019, antes da pandemia, apenas em 2024. Então, é uma situação grave, grave mesmo, que está se vivendo aqui em Portugal. Não vejo de uma maneira nem de perto com a intensidade do que se vê no Brasil, essa corrente de negação da pandemia, ou essa discussão que esse vírus é uma conspiração chinesa para dominar o Ocidente ou coisa que o valha. Não vejo isto por aqui. Mas tem algo residual nesse sentido. Tem um líder político aqui, o André Ventura, que é da ultradireita, algo equivalente ao Bolsonaro no Brasil, que ele disse, está aqui no jornal Público, aqui de Portugal, ele disse que aceitaria ser vacinado desde que a vacinação se restringisse às variantes asiáticas ou africanas do vírus Covid, e que ele não gostaria de ser vacinado contra uma variante europeia. Então veja só que ponto chega, né? Eu tento imaginar como seria o infante André Ventura, né, nas escolas tendo aula de biologia, né? É um cretino, realmente. Não entende nada de biologia, não entende nada de sociedade, tem preconceito contra asiáticos, contra orientais, mas dá para dizer assim, em um primeiro momento, após a recente reeleição do presidente Marcelo Rebelo, que esse movimento de índole fascista, ultraconservadora e xenófoba aqui em Portugal está mais ou menos sob controle. Teve uma votação, se não me falha a memória, o partido Chega, se não me engano é o nome do partido, do André Ventura, ele teve algo em torno de 10% de votos na última eleição. Enfim, é uma situação que dá um certo alívio, porque você não fica vendo aqui nos telejornais o governo fazendo pouco caso da gravidade da pandemia, você não fica, em que pese todas as críticas que o governo português sofre em relação à pandemia, e não são poucas, você não vê o governo debochando das mortes, debochando de quem está tendo seus estabelecimentos sendo fechados por falta de movimentação de clientes, né? Você não vê o governo debochando de quem não tem dinheiro, em que pese também parecer que o governo português e os demais governos daqui da União Europeia, de fato, não existir dinheiro público que faça suprir a sociedade, né, as empresas e os profissionais autônomos e empregados das repercussões econômicas desse todo esse lockdown. Mas assim, o governo não debocha aqui do cidadão. E é isso, essas são as minhas primeiras impressões aqui desse momento de pandemia aqui em Portugal. De alguma forma eu posso dizer que
não tenho perspectiva, né? Não tem perspectiva para as pessoas assim mais jovens ou da minha faixa etária, que não são tão jovens assim, serem vacinadas, algo só a partir de abril. Mas ainda assim, você lidar com um governo que não debocha da situação grave em que se vive nesse momento é um alívio. E é isso. É o meu recado por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Abraços.